ele quis saber. Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga final, capítulo 10, o poema de Lorelai. Naquele dia, 10 estrelas voaram dos confins do céu até a dimensão que está além da compreensão humana, uma viagem ao Armagedon. Embora isso determine o destino de todas as pessoas, a maioria não saberá que os guerreiros do cosmo lutaram no campo de batalha. Entrando em pleno território do caos, Shiryu, Seiya, Yoga e Shun chegam juntos até o Indaria. Porém, os 4 cavaleiros estavam sem suas armaduras. Shiryu estava surpreso. Ele dizia que aquela é uma estranha dimensão nunca vista antes. Seiya diz que eles estavam juntos dos outros, mas ao que parece o cosmo de Athena e dos demais foram isolados e caíram em outro lugar. Yoga também revela que de alguma forma as Kamuis que protegiam seus corpos desapareceram, porém antes que pudessem descobrir algo, uma voz os interrompe dizendo: "Não fiquem ansiosos, deuses guerreiros do cosmo. Vocês estão na dimensão demoníaca do caos, o centro do campo de batalha. E preparados para o exército do cosmo, eles instalaram uma área chamada Hexa, para separar os que são deuses dos que não são. O tesouro do Olimpo, os Kamuis, fundiram-se aos seus cosmos. Vocês são os donos legítimos e agora fazem parte de seus corpos. Mas seus corpos humanos não podem usar as Kamuis por muito tempo, com tão pouca experiência. Se o fizerem, seu cosmo ficará selvagem. Então, quando você realmente precisar da Kamui e estiver ascendido ao nível dos deuses, despertando seus cosmos para o nono sentido, a Kamui se manifestará mais uma vez. Essa é a grande vontade do traje de guerra divino, Hefesto, que usou todo o seu cosmo para conseguir isso." Seiya, ao ouvir aquilo, fica surpreso. Essa vontade é a que ressoa nas profundezas do nosso cosmo. Yoga conclui que foi por isso que Zeus e Hefesto então desapareceram. O cosmo dos dois deuses se comunicavam com os cavaleiros e diziam: "Assim como nós, o núcleo do exército do caos ressuscitou com seu deus. Eles estão prontos para lutar e todos adotaram uma formação de batalha esperando por vocês. Como deuses guerreiros escolhidos pelos céus, você deve alcançar a vitória para proteger a nossa Mãe Terra e todos os seus seres vivos da existência do mundo do cosmos." Desde os tempos mitológicos, os guerreiros do cosmo despertaram após muitas gerações de batalhas. Lutem com força e coragem. Seiya então conclui: "As Kamuis se tornaram uma com nossos corpos, protegidos pelo icor do sangue divino de Hefestos e Zeus, contido nelas." Shiryu diz que essa foi a última mensagem que os dois deixaram para os cavaleiros, através das Kamuis. Shun fala que Athena e os outros foram na frente, e por isso eles não poderiam ficar ali. Yoga concorda e diz para se apressarem: "Vamos todos depressa." Seiya se perguntava qual caminho os levaria até a base do caos. Shiryu fala que são inimigos bem diferentes dos que já enfrentaram antes. Yoga completa que não só isso, é como se essa dimensão se opusesse à própria existência dos cavaleiros, ou melhor, se opõe à existência de todos os seres do cosmo. De repente, Shun começa a ouvir o som de alguns acordes, e então percebe que aquela música parece ser feita de acordes encantados. Seiya e os demais também escutam. O Pégaso diz que aquilo parece uma recepção de boas-vindas. Yoga completa que até os seres do caos possuem um coração para a música. Shiryu diz que esse deve ser o primeiro inimigo da força Hexa do caos. E ao longe, levando sua Anarquis, enquanto toca um violino, o guerreiro se apresenta: "Bem-vindos, guerreiros do cosmos. Nos portões da ordem de combate, eu protejo a primeira fortaleza Hexa, Alquicadia, um dos 12 deuses do caos, Lorelai de Noel." Enquanto isso, em outro local do mundo do caos, vemos uma luz brilhante. Quem estava lutando ali é o imperador de Zeus, Apollon, trajando a Kamui de Hélios. Ele utilizava sua Sunshine nova para derrotar os gloriosos guerreiros do caos que o atacaram. Após derrotá-los, Apollon se põe de joelhos diante de Athena e Abel. A deusa tem algo para perguntar para Apollon. Athena dizia: "Seiya e os outros, estando separados de nós, podem ter sido capturados pelo exército da Força Hexa. E eu me pergunto se eles podem lutar contra a mais poderosa Força Hexa, ainda não tendo experiência suficiente como guerreiros que utilizam as Kamuis." Apollon responde que isso é verdade, e Athena poderia deixar isso com ele. "Mesmo que eu tenha que arriscar a minha vida, eu irei te ajudar. Todos os gloriosos aqui foram varridos. Por favor, dirijam-se ao quartel-general dos inimigos sem hesitar."
Após confiar essa missão aos deuses filhos de Zeus, Apolo parte rapidamente como uma estrela cadente, indo em direção de Ceia e os outros. Ao ver aquilo, Abel chama Atena para irem ao seu objetivo principal. A deusa concorda com seu irmão, e os dois como estrelas vão até o seu destino. Enquanto isso, na batalha dos Cavaleiros de Bronze contra o deus do caos Lorelai de Noel, Ceia então se pronuncia: os 12 deuses do caos não abrirão o caminho para nós. Eu serei o seu oponente. Antes de derrotá-lo, você poderia me dizer onde está localizado o seu comandante? Lorelai então responde: porque deveria guiar alguém predestinado a morrer aqui. Como cortesia por ter chegado a esse lugar, pelo menos posso te contar isso a caminho do inferno. Em primeiro lugar, existem 6 fortalezas que protegem o núcleo Windaria. Ao mesmo tempo, este é um trampolim para o rei Amadeus completar o Ragnarok. E cada uma dessas fortalezas são protegidas pelos 12 deuses do caos mais poderosos. Desde os tempos antigos, eles têm a capacidade de selar os 6 elementos do cosmos: humanidade, dever, respeito, coragem, lealdade e verdade. Para os do cosmo, inclusive você, o poder do Hexa começou a tirar esses 6 elementos. Sem como se opor a isso, você está destinado a ser destruído antes do Ragnarok. O Armagedon é uma luta sagrada escolhida pelos deuses para evitar que intrusos interfiram nesta grande batalha. Esta formação é usada para conter aqueles que não são dos guerreiros do cosmo oficiais. Somente os guerreiros do cosmo olímpicos oficiais podem atravessar esta área e ir direto para o núcleo. Em outras palavras, o fato de você estar aqui, ainda em nome do cosmo, significa que seu cosmo ainda é jovem, não digno de entrar na batalha decisiva entre o cosmo e o caos. Por isso os deuses do cosmo que estavam com vocês foram muito longe. Guerreiros indignos não se qualificam para lutar. Você dormirá nesta terra para sempre. Ceia, ao ouvir aquilo, fica furioso. Ele parte para o ataque dizendo: então eu devo começar. Vou te mostrar se estou qualificado para lutar ou não. Lorelai nesse instante abre seus olhos e diz: seu tolo, eu responderei à sua paixão, cavaleiro de Pégaso, com este requiem para sua alma, o requiem de Elegia. Lorelai começa a tocar o seu violino, e aquela melodia, o requiem de Elegia, atinge Ceia. De repente tudo ao redor do cavaleiro fica escuro. Ceia se perguntava o que era isso. Não pode ser, parece que o chão sob meus pés está desmoronando e caindo. Ceia sente como se estivesse caindo em um precipício e então se recorda de uma sensação. Esse sentimento é o mesmo de quando Ceia era criança. Ele dizia: sim, é assim como naquela época, quando eu estava treinando na Grécia. Naquela época, o treino foi muito difícil e eu queria ver a minha irmã, então fugi do santuário no meio da noite sozinho, mas no caminho escorreguei e caí do penhasco, rolando até o fundo. Foi a primeira vez na minha vida que senti que eu ia morrer. O que eu sinto agora é o mesmo daquela época. Se Marin não me encontrasse, com certeza eu teria morrido. E então ouvimos uma música cantada por Lorelai de Noel. A canção dizia o seguinte: 4 garotos viajaram, e caindo do penhasco o primeiro morreu. Ele quebrou as asas, o menino Pégaso, perseguindo o rosto de sua amada irmã, ele desapareceu na noite escura. Shiryu, Shun e Yoga viram aquela cena acontecer, Ceia caindo do penhasco e morrendo, porém não conseguiam acreditar. Não pode ser, essa deve ser uma ilusão. De repente o chão desmoronou e ele caiu na fenda, e pudemos ver o Ceia como uma criança treinando. Lorelai então dizia: como guerreiros, vocês viram muitas batalhas, passaram por muitas dificuldades, mas o primeiro medo da morte quando eram crianças é o mais inesquecível. Afinal, foi a primeira experiência deles com a morte. Com meus acordes, o poder do meu poema o levou a um estado indefeso de corpo ou espírito. Eu o eliminei, trazendo a morte à sua memória. Como os Cavaleiros de Bronze conseguirão derrotar esse deus do caos, Lorelai de Noel, que pode trazer à morte as memórias dos Cavaleiros? Não perca o próximo capítulo da saga do caos de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal Sempre Quis Saber. Lembrando, galera, que essa história é escrita e desenhada pelo Fanhiro Sakamihara e as artes aqui do canal são feitas pelo Diogo Araújo Arte. No mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo